Olá! Hoje eu trago um vídeo de resenha falando de um livro que foi muito importante lê-lo nessa etapa da vida, e aí eu vou contar a vocês por quê. E eu estou falando de Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Mas a uma certa altura, quase instintivamente, vira-se para trás e vê-se que uma porta foi trancada às nossas costas, fechando o caminho de volta. Então, sente-se que alguma coisa mudou. O sol não parece mais imóvel, desloca-se rápido. Infelizmente, não dá tempo de olhá-lo, pois já se precipita nos confins do horizonte. Percebe-se que as nuvens não estão mais estagnadas nos golfos azuis do céu. Fogem, amontoando-se umas sobre as outras. Tamanha é sua afoiteza. Compreende-se que o tempo passa e que a estrada um dia deverá inevitavelmente acabar. Essa foi uma das inúmeras passagens que eu marquei nesse livro, que vai tratar justamente disso, né, da passagem do tempo, sobre o que se fez com esse tempo, sobre o que se pretende fazer, o que está ao alcance fazer, né? Como eu falei, foi um livro que casou bastante com o momento no qual eu estou passando. No dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu estou fazendo 30 anos. É uma idade que, ao mesmo tempo, é significativa, né? Principalmente numa sociedade capitalista onde você é medido muito pelo que você conquista, né? Pelo que você tem de bem material, pelo cargo que você ocupa, o quão importante você é para os outros, né? Então, e ao mesmo tempo, se você para pensar direito, é só mais um ano, né? É só mais uma idade, mais um dia, que pode ser um dia comum, né? Atribui-se a ela uma certa expectativa e um certo peso também. O Deserto dos Tártaros foi um livro publicado em 1940 pelo autor italiano Dino Buzzati. E a sua sinopse, seu enredo, gira em torno do protagonista Giovanni Drogo, que é um oficial, né, um soldado das tropas italianas, que, ao se formar, né, muito jovem, vê a sua chance de glória, a sua chance de ter um momento de destaque na vida, quando ele é designado para o Forte Bastiani, que é esse forte que fica no limite, né, daquela localidade, com o que seria, ao menos supostamente, o Deserto dos Tártaros. Existe essa suposição de que em algum tempo remoto houve uma guerra, houve um enfrentamento com esses tártaros, né, esse povo que queria invadir aquela região ali da Itália, e o forte tinha esse grande significado, essa grande missão de proteger as fronteiras. Então é como se os soldados que fossem designados para ali tivessem um papel que poderia ser importantíssimo, poderiam se tornar heróis. Então, logo no começo a gente vê o Giovanni Drogo se despedindo das coisas que lhe são caras, que lhe são de conforto, né, de cotidiano, de rotina, sua casa, seu quarto, a sua organização, mas ao mesmo tempo nessa expectativa de mudança. Acompanhamos também o seu trajeto até chegar ao Forte Bastiani, e onde ele atravessa também uma parte deserta
e existe aquela ansiedade para chegar àquele lugar, imaginá-lo como algo grandioso, e ao chegar lá, essa expectativa ser quebrada. Logo nos primeiros dias que o Giovanni chega, ele fica decepcionado, principalmente depois de algumas conversas que ele tem com algumas pessoas ali, ele vê que muitos estão lá há muitíssimos anos e que deixaram suas vidas, né, literalmente para trás, para viver ali naquela expectativa e, na verdade, nada aconteceu. Durante alguns momentos na narrativa, eu senti uma atmosfera um tanto mística, quase fantasiosa, mas na realidade, depois, quando você avança na história, você começa a perceber que aquelas coisas não necessariamente são, né, místicas, e sim, talvez, algo que a mente humana produz para responder a anseios e sensações que estamos tendo diante de alguma situação. E é o que acontece, né? Eu acabei conhecendo esse livro e tendo inclusive uma fortíssima indicação através da Morgana. Tem canal aqui no YouTube, eu vou deixar o link para o canal dela aqui. Esse é um dos livros favoritos dela. A gente conversou ao longo da leitura, eu fui contando as minhas percepções e no final a gente teve uma conversa bem legal, assim, ela explicando o porquê do livro ser tão importante para ela. Eu falei de um outro livro que me lembrou muito esse, que é o Recordações do Escrivão Isaías Caminho, do Lima Barreto, e os dois me causaram sensações parecidas, né? No sentido de colocar o leitor refletindo sobre as decisões que toma na vida, sobre as circunstâncias em que ele é colocado e que aquilo parece que foge à sua percepção mesmo, do que você pode ou não fazer. Se você está ali naquele lugar, foi você que escolheu de verdade, você queria mesmo estar ali, ou se deixou levar. Esse tipo de leitura geralmente é aquela que fica ruminando na sua mente, que você vai lembrar em diversos momentos, que lhe emociona. Não é um livro que você lê e simplesmente fica, né, na sua bagagem lá, no cantinho escondido. Não, é um livro que vai surgir volta e meia na sua mente. Isso acontece muito comigo com Recordações, por exemplo. Então, basicamente, o livro todo ele vai se passar quase inteiramente nesse forte, né? No começo e tem umas partes ali no meio do livro que o cenário muda um pouco, mas a grande maioria se passa no forte. Então, assim, de acontecimentos realmente grandiosos, não tem. É um livro realmente parado, é um livro monótono. E ele ser dessa forma me parece não, muito conveniente, porque é exatamente esse o sentimento das pessoas que estão ali, né? E esse sentimento que o leitor compartilha com ele faz todo sentido, né? Algumas coisas, algumas revelações que vão acontecendo ao longo do livro são importantes, são interessantes para construção dos personagens, que é feita de uma maneira muito boa aqui. E elas também, alguns, mesmo que pareçam acontecimentos banais, eles acabam emocionando bastante. Tiveram dois pontos na escrita do autor que me incomodaram um pouco. O autor ou a autora vai construir um cenário, uma situação,
onde, a partir daquela situação, né, daquela cena ou daquela descrição de sensações, o leitor consegue atribuir o sentido do que está querendo se passar ali. Ótimo, gosto muito quando faz isso. Só que aí, depois que o autor faz isso, ele vai e coloca um parágrafo meio que explicando aquilo que estava acontecendo. Então, assim, quando isso acontece, e aqui no livro aconteceu bastante, não foi uma coisa isolada, me incomoda um pouco porque ou parece que o autor está subestimando o leitor, né, de não entender o que ele tentou passar ali através daquela cena, enfim. Ou ele quer não só passar o sentido da coisa com a descrição, com a cena, enfim, mas também criar frases de efeito. Porque criar frases de efeito só com essa descrição é muito difícil. E esse livro, ele é repleto dessas frases que são bonitas para postar, né? Tem algo contra isso? Absolutamente. O meu problema é só quando acontece dessas frases virem logo após algo que eu já tinha entendido. E aí, quando isso começou a acontecer muito durante o livro, eu comecei a marcar, né, para lembrar como isso se dava. Só que geralmente são parágrafos bem grandes, né, e aí os que eu marcaram talvez sejam spoiler. Mas eu trouxe um que é pequenininho, que acho que dá para dar um exemplo para vocês, apesar de eu achar que seja um exemplo até pequeno, porque houve outros casos que isso ficou mais gritante, mas enfim. Para que não haja spoiler, eu prefiro dar esse exemplo aqui. O narrador vai falar. Deixou-se invadir pela esperança de que ao bom tempo correspondesse nele uma semelhante retomada de forças. Até nas velhas vigas ressuscita na primavera um resíduo de vida. Essas vigas, elas já são faladas antes, né? Que é como ele conta que quando chega a primavera, elas começam a fazer um barulho. É como se após passar o inverno, aquele período congelado, digamos assim, que dá essa ideia de congelamento, elas já retomassem a vida, mesmo que não haja vida, né? Elas já foram vivas enquanto árvores e agora não. Mas aí ele fala que é como se houvesse um resquício de vida e esse resquício de vida se manifestasse justamente na primavera. Então, quando ele cita isso, já está fresco na mente, a gente consegue lembrar. Só que aí ele continua a frase, depois de um ponto e vírgula, dizendo: dali emanam os inumeráveis estalos que povoam aquelas noites. Ou seja, ele está repetindo uma coisa que ele já falou. E ele está repetindo aqui, inclusive, de uma maneira quase literal, né? Ele retoma, ele fala a mesma coisa, basicamente. Ele não fala de uma outra maneira. Então, é um desses exemplos. Uma outra coisa que eu acho que, inclusive, contribui bastante para o tom de melancolia que o livro tem, eu não cheguei a usar essa palavra, mas é isso, o livro tem, ele é envolto completamente nesse tom de melancolia e monotonia também, é o tempo verbal que o autor utiliza. Ele narra de uma maneira que ele já sabe todos os acontecimentos, né? Ele fala irá, ele irá, ele estivera, muitas vezes antecipar uma situação que ainda vai acontecer no livro. Eu gosto muito de autores que fazem isso, e quando ele faz isso, já dá uma dica para nós leitores de que esse livro é realmente melancólico, de que ele não tem um final feliz, por mais que eu particularmente tenha torcido bastante para Giovanni Drogo, para ele se livrar, né, daquelas amarras, para ele acordar para a vida. Mas assim, acho que foi algo muito mais otimismo e persistência de leitor, sabe? Porque o narrador ele já vai dando esses indícios,
né? Ele fala muito sobre esse tempo que não volta, sobre né, os caminhos que se fecham e que são cada vez menos, né? São menos, como eu posso dizer, veredas que se pode tomar cada vez que você avança, né? Então, assim, é um livro altamente reflexivo, mas que vai fazer isso envolto em uma história que é muito bem feita, muito bem construída. Ele já coloca essas reflexões logo de cara, sabe? Justamente por essa questão da antecipação dos temas dos temas e das situações que vão ser colocadas no livro. Então, assim, é um livro que, como eu falei, foi importantíssimo de ler nesse momento da vida. É um livro que eu recomendo muito, inclusive para qualquer, né, momento da vida que você esteja, porque a gente tem que sempre estar ligando esse alerta, tem que sempre estar se colocando num estado em que não deixemos as coisas simplesmente passarem, porque é muito fácil, e nossa vida é tão curta. Não é um livro necessariamente para te deixar triste, tá? Não necessariamente, apesar de o final dele ser, para mim, a palavra que eu colocaria seria desolador, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele teve para mim a mesma sensação que eu tive com relação ao Recordações, que inclusive foi um livro que me fez chorar, de mola propulsora, sabe? Dizer assim, tipo, vamos garota, levanta, não seja esse personagem. É um livro marcante, não foi 5 estrelas justamente por causa desses pontos na escrita do autor que eu coloquei, mas eu acho que eu coloquei 4 estrelas e meia. É um livro que fica, né? É como aquilo que eu falei. Não é um livro que fica só na sua bagagem, mas é um livro que fica na sua mente para a vida, assim. É um livro de revisitar, de pegar esses trechos que são, né, que eu falei que são de efeito e dar aquele chacoalha, sabe, em você mesmo. Então, assim, fica a grande recomendação de ler esse livro, que foi uma escolha dos meus gatos. Inclusive, se vocês não viram o vídeo dos gatos, tem aqui, eu vou deixar o link. Então, agradeço aos meus gatos também por terem escolhido esse livro para eu ler. Foi muito importante lê-lo e lê-lo nesse momento. Então é isso, se você é novo aqui, gostou dos meus vídeos, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Eu quero agradecer também aos membros do meu clube Literatura Tupiniquim. Se você deseja ser um membro, ler mais de literatura nacional, diversos períodos, diversos lugares do Brasil, o link vai estar aqui embaixo para você ver quais as categorias de apoio, as recompensas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima.